Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar com a multiplicação dos números na forma fracionária. Vamos falar sobre a multiplicação de frações. Então, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo será resolver situações, problemas que envolvam a multiplicação dos números fracionários. Mas vocês se lembram como a gente faz a adição de fração? Lembram disso? Vamos relembrar? Então veja, quando nós fazemos a soma ou a subtração de frações, nós temos que cuidar com essas frações e verificar se elas têm ou não o mesmo denominador, ok? Então veja, quando elas têm o mesmo denominador, como por exemplo 6 nonos mais 2 nonos, eu mantenho o denominador que é 9 e somo os numeradores, ok? Simples assim. Então, 6 nonos mais 2 nonos, 8 nonos, ok? Ou 8 sobre 9. Agora, quando a fração não tem o mesmo denominador, aí é um pouquinho diferente. Por exemplo, nós temos 3/5 mais 2/6. O que nós devemos fazer? Encontrar o denominador comum entre 5 e 6, ok? Para isso, eu calculo o MMC. Calculamos o MMC para determinar o denominador comum entre 5 e 6, que nesse caso, olha lá, é 30. Então, eu pego esse 30, divido pelo denominador, o resultado que deu aqui eu multiplico pela parte de cima, pelo numerador, ok? Então, como ficam as nossas frações? 18 sobre 30 e 10 sobre 30. Agora sim, depois que eu fiz todo esse procedimento, aí sim eu posso somar as frações, ok? Então, o resultado final, 28 sobre 30. Então, quando os denominadores são diferentes, nós buscamos frações equivalentes para depois fazer a soma, tudo bem? Agora, observem essa situação. Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa. Quantos metros de fita ela vai usar nesse trabalho? É simples. A gente sabe que ela precisa de 3 medidas iguais. E nós já sabemos que essa medida equivale a 2/5 de 1 metro. Então, é só multiplicar o número inteiro, 3, pelo número fracionário, 2/5. Ah, como assim 3 vezes 2/5? Olha, é só multiplicar 3 vezes, ou é só somar 3 vezes o 2/5. 2/5 mais 2/5 mais 2/5, que é igual a 6/5, já que todos têm os mesmos denominadores, certo? Ou ainda, como é que a gente poderia representar isso? Ó, 6/5, vocês viram que é uma fração que possui o numerador maior que o denominador. Então, significa que tem um inteiro aí, ok? Como nós poderíamos representar esta fração? Sempre quando a gente tem uma fração com um numerador maior que o denominador, nós podemos representá-la por um número composto. O que é um número composto? É o número que apresenta uma parte inteira e uma forma fracionária. Então, significa que a Gabriela, ela vai precisar de 1 metro de fita mais 1/5 desse 1 metro para poder fazer as atividades escolares, ok? Bom, como é que eu poderia representar, então, 2/5 de 1 metro? Eu poderia representar também por figuras, por desenho. Por exemplo, eu posso pegar 1 metro de fita e dividir em 5 partes iguais. Já que o denominador é 5, eu vou dividir em 5 partes iguais e vou pintar só 2, tá? O numerador é a quantidade de partes que a gente pinta do total, do inteiro, da parte inteira. Então, aqui eu tenho 2/5 de fita, ok? E aí, eu poderia também fazer assim, ó. Eu multiplico a parte inteira
com o numerador, com a parte de cima da fração. Então, ficaria 6/5, ok? 6/5. E aí, nós também poderíamos representar essa mesma multiplicação através do desenho. Olha lá, né? 3/4, então eu vou pegar uma parte inteira, vou dividir em 4 partes e vou pintar só 3. Vezes 2/5. Vou pegar uma parte inteira, vou dividir em 5 partes e vou pintar só 2 dessas 5 partes, que é igual a 6/20. Ou seja, eu poderia também fazer a multiplicação. Numerador com numerador, 3 vezes 2, 6 e 4 vezes 5, 20. Também poderia representar nessa forma. Vejam esses exemplos, tá? Nesses exemplos, nós temos 8/5 vezes 7. Olha lá, eu multiplico a parte inteira apenas com o numerador. 8 vezes 7 sobre 5, 56/5, ou 56/5. 4 vezes 5/3, 20/3. 2/8 vezes 6 vezes 5/3. Então, a gente pode multiplicar aqui, ó, só os numeradores com a parte inteira e o resultado final, então, 60/24. E você ainda deve simplificar esses resultados. Como assim simplificar? Por exemplo, 60/24 são números pares. Todo número par você pode simplificar por 2. Então, vai ficar 30/12. E 30/12 você ainda consegue simplificar por 6. O que é simplificar? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número, ok? Então, vamos para o praticando 1. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando o transporte público. Desses 4/5, usam o metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usa o metrô? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse exercício e tentarem resolver e associarem esse exercício com a multiplicação dos números fracionários. Já voltamos.
Vamos lá então? Pessoal, quando a gente quer encontrar uma fração, né, de uma outra quantidade que também está em forma fracionária, nós resolvemos isso por meio da multiplicação de frações. Ó, na verdade, o que ele quer que você calcule é 4/5 de 5/8. Quando aparece esse D, certo? Ou quando você tem uma informação que remete a esse D, na verdade, você tem que associar esse Dzinho a uma multiplicação. Então, você vai fazer 4/5 de 5/8. Na verdade, é o mesmo que 4/5 vezes 5/8. E como é que nós fazemos a multiplicação de fração? Nós multiplicamos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, que vai dar 20/40. Ah, professora, mas eu posso deixar a resposta assim? Não, tem que simplificar, tá? Por exemplo, você vai pegar o máximo divisor comum ao 20 e ao 40 e vai dividir 20 e 40 por esse máximo divisor comum que existe entre eles. Qual é o máximo divisor comum que existe entre 20 e 40? O próprio 20. É o maior número possível que você consegue dividir 20 e 40 ao mesmo tempo. 20 dividido por 20 é 1. E 40 dividido por 20 também é 2, né? Então, representa 4/5 de 5/8, representa meio, 1/2, ok? Então, esse é o nosso resultado. Então, significa que metade dos funcionários usam o metrô, porque meio significa metade de um determinado valor, certo? Observe, aqui nós ainda poderíamos ter simplificado o número 5 antes de efetuar a multiplicação. Então, se de repente você fez diferente, fez dessa forma e deu o mesmo resultado, ok, tá certo também. De repente pode ser que você simplificou esse 5 e esse 5. Ótimo, pode simplificar. Por quê? Porque quando eu tenho o mesmo valor embaixo aqui da fração e embaixo e em cima multiplicando, tá? E dividindo ao mesmo tempo, eu posso cancelar esse 5, certo? E aí o resultado final ficaria 4/8 e simplificando 4/8 por 4, que é o máximo divisor comum entre eles, o resultado final continua sendo meio, ok? Também poderíamos então fazer esse procedimento. Vamos para o praticando 2. Em uma empresa, 4/5 dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, 1/2, ou seja, metade delas é casada, são casadas. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Pensem um pouquinho então, certo? A professora vai dar um tempinho e já voltamos.
Vamos lá? Então, nesse exercício, é só vocês fazerem a multiplicação. Eu quero saber a metade de 4/5. Ou seja, eu vou pegar 1 sobre 2 meio e vou multiplicar por 4/5. Então, eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 5, 10. 4 décimos. Dá para simplificar? Sim. Pessoal, tanto 4 quanto 10 são pares. Então, eles podem ser simplificados por 2, por exemplo, tá? Então, deu lá como resultado 2/5. 2/5 ainda dá para simplificar? Não. Não, porque não existe um número que dê para dividir 2 e 5 ao mesmo tempo, ok? Então, resultado final, 2/5. Você também poderia fazer dessa forma. Ó. Você poderia ter simplificado 4 com o 2. Também poderia, né? Também daria o mesmo resultado, ok? Bom, vamos lá. Então, significa que 2/5 desses funcionários são mulheres casadas, ok? Bom, e essa expressão? Como é que a gente poderia resolver? Olha lá. Menos 3 sobre 12, mais 1,5, mais menos 5/6 vezes 3, menos 3/2. E aí? Bom, vocês perceberam que nós temos multiplicação e soma, né? Nós temos uma multiplicação aqui, esse pontinho é uma multiplicação, e outra multiplicação. Nós resolvemos então as multiplicações e depois resolvemos a soma. Só que as multiplicações, elas podem ser simplificadas. Ou seja, eu poderia simplificar esse 15, esse 12 e esse 10 por valores, né, iguais, pelos mesmos divisores, poderia. Por exemplo, 15 e 12, nós poderíamos simplificar por 3. E depois, né, como aqui ficaria 5, a gente poderia simplificar novamente esse 5 com o denominador da fração. Nós poderíamos dividir 5 e 10 por 5, que é o mesmo divisor comum entre eles, ok? Então, depois de simplificar essas frações, nós realizaríamos as multiplicações, olha lá, ficaria menos 3/8 mais 5/4, ok? Bom, e agora, como nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes, nós temos que encontrar um denominador comum entre 8 e 4. A gente não pode somar na maneira como eles estão, ok? Então, denominador comum seria 8, né? Depois que a gente encontra o denominador comum, encontramos os numeradores e o resultado final daria 7/8, ok? Vamos então para o nosso praticando 3. Olha lá. Façam primeiro as multiplicações, tá? Tentem simplificar essas multiplicações. Sugestão, peguem esse número que está aqui em forma decimal e transformem esse número em número fracionário. Olha lá, 2 inteiros e 1 décimo. É a mesma coisa que 21 décimos ou 21 sobre 10. Então, transforme esse número racional decimal em racional fracionário, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal? Então, olha lá, transformamos o 2,1 em fração, ok? E agora, nós simplificamos as frações, certo? Bom, olha lá, 21 e 7, eu posso simplificar por quanto? Por 7, né? 21 dividido por 7 é 3, e 7 dividido por ele mesmo é 1, ok? E aqui também, ó, posso simplificar 3 e 9 por 3, certo? Depois que eu simplifico, eu realizo a multiplicação. Vou fazer 3 vezes 3, 9, menos 9 décimos e 5, menos 5 sextos, ok? Só cuidado que aqui eu estou multiplicando um número positivo por um negativo, né? Então, o resultado é negativo. E aqui eu tenho que fazer o jogo do sinal, ó. Menos com menos, ele vai ficar mais, ok? Então, eu tenho menos 9 décimos mais 5 sextos. Eu não posso fazer soma de fração com denominadores diferentes. Primeiro, eu tenho que calcular o MMC, que é 30. Acho 30 e depois descubro a parte de cima, que são os numeradores. Aí sim, eu posso efetuar a soma. Então, eu tenho menos 27 mais 25, né? Aqui vai dar menos 2 sobre 30. E tanto 2 quanto 30 são pares, então eu posso simplificar mais uma vez. Então, resultado final, menos 1 sobre 15, ok? Então, na aula de hoje, falamos sobre a multiplicação dos números racionais na forma fracionária. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!